A psicografia de hoje vai nos mostrar o porquê as pessoas reencarnam com deficiência. Esse é o canal Páginas da Vida. Olá, meus amigos, eu sou a Gabriele, paz e luz a todos. Olá, meus amigos, eu sou o João Vitor, paz e luz a todos. Pessoal, a psicografia de hoje vai trazer o relato de uma mãe que, ao desencarnar, ela passa por todo um processo de aprendizado, porque na vida encarnada dela, ela teve um filho com deficiência mental. E nesse relato vai abordar todas essas preocupações que ela sentia, esse medo de desencarnar e deixar o filho com deficiência sozinho. E após o seu desencarne, ela vai para as colônias espirituais compreender um pouco mais como funciona essas pessoas que reencarnam com deficiência, o porquê disso. Então essa psicografia, ela vai nos trazer esse conhecimento espiritual. Por que será que as pessoas reencarnam com deficiência? Que prova é essa que elas têm que passar aqui no plano material? Aqui nessa psicografia a gente vai aprender as causas espirituais que acontecem por detrás disso. Então eu peço que todos prestem muita atenção nesse relato, porque vai ficar muito marcante o porquê que a gente tem que viver uma vida no bem. Por que a gente não deve viver uma vida inconsequente? Porque todas as nossas ações vamos ter que reparar. E esse relato vai trazer essas reparações. Então eu peço a todos que também tirem as suas próprias conclusões sobre esse relato que vamos trazer no dia de hoje. Meus amigos, antes de iniciar a psicografia, a gente precisa dar alguns recadinhos. Referente a Senhora do Solar, o romance espírita Senhora do Solar que a gente estava trazendo no canal Essência de Luz. Pedimos, por favor, para vocês terem paciência. Estamos estudando como vamos poder trazer esse relato aqui para vocês de uma maneira que o YouTube ele permita. Porque a maneira que a gente fazia antigamente não vai mais poder ser daquele jeito. Então, para a gente trazer um livro inteiro aqui, trazer essa história inteira aqui no canal, vamos precisar estudar ainda, ver como vamos trazer isso, de que maneira. Não é fácil, não é simples, precisa muito estudo. Se não nos adequarmos às regras do YouTube, não vamos conseguir trazer o romance aqui. Então a gente precisa estudar muito como trazer isso. E estamos levando um tempo, ainda estamos nos adaptando a essa nova maneira de produzir vídeos, que essa maneira diferente, aparecendo, gravando as psicografias depois. Estamos trazendo conteúdos diversos para vocês também. Tudo isso demanda tempo, a gente precisa se acostumar, estudar, programar roteiros. Tudo isso leva um tempo. Então eu peço que vocês tenham paciência, que a gente vai sim pensar numa maneira de trazer o romance aqui, para não deixar vocês na mão também, nessa questão do romance espírita que a gente já tinha começado no outro canal, tá bom? E a gente também tem um grupo no WhatsApp. O grupo no WhatsApp do canal Páginas da Vida é para recados, para a gente avisar vocês toda vez que estreia um vídeo novo no canal, porque às vezes o YouTube ele não notifica vocês de todos os vídeos que a gente posta. Então, se você quer participar do canal para sempre estar recebendo os conteúdos que a gente traz aqui, entra no grupo do WhatsApp. O link para entrar no grupo vai estar na descrição, na legenda desse vídeo. Amigos, a psicografia de hoje foi psicografada pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho e se encontra no livro O que Encontrei do Outro Lado da Vida, psicografado pela própria médium, e conta a história do espírito de Aparecida. O relato se chama Deficientes no Além. Então, se você tem vontade de ter um aprofundamento maior, estudar mais as psicografias, conhecer o trabalho da médium Vera Lúcia, a gente vai deixar na descrição do vídeo o link para adquirir esse livro. Para você ter esse material de estudo com você, tem várias psicografias lá de espíritos diversos e todas elas nos trazem um ensinamento muito importante que nos vai mostrar como funciona a vida após a morte. Eu peço a todos que se inscrevam no canal. Nos ajudem nesse momento. A sua inscrição é muito importante para a gente. E se você não se inscreve no canal,
o YouTube não vai divulgar os conteúdos para vocês. É importante que você se inscreva se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar recebendo as notificações das novas psicografias. Então se inscreve, ativa o sininho, curta o vídeo, comenta as suas reflexões e compartilhe o vídeo com as pessoas que vocês conhecem. Compartilhar um vídeo sobre espiritualidade pode ajudar uma pessoa que ainda não tem conhecimento espiritual da vida após a morte. Então faça a sua parte também e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Agora vamos ao relato. Havia algum tempo pensava na morte. Sentia que iria morrer dentro de pouco tempo, que meu corpo ia falecer e que partiria. Comecei a me preocupar. Iria fazer falta tanto ao meu companheiro, tão idoso quanto eu, como ao meu filho deficiente mental. Mãe pensa sempre que é insubstituível. Preocupada, amargurada, não falei a ninguém da intuição que recebera, que iria voltar logo à pátria espiritual. Meus problemas com doenças se agravaram. Conhecia pouco a doutrina espírita, da qual era simpatizante. Comecei a interessar-me mais pelo espiritismo e quis saber como era a vida após a morte. A ideia da separação entristecia-me e queria ficar, principalmente por meu filho doente. Um dia, uma das minhas filhas levou-me para tomar passe com um senhor, José Carlos, que estava na casa de sua amiga. Já o conhecia e recebera em outras ocasiões seu passe. Naquele dia, aproveitando que fiquei a sós com ele, indaguei: "Como é morrer, José Carlos?" José Carlos sorriu, tranquilo, transmitindo-me conforto. Ele entendeu-me e, inspirado por seu mentor, que agora sei, falou, esclarecendo-me: "Dona Aparecida, ter o corpo morto é o começo de outra forma de viver, a espiritual. O corpo da senhora morrerá quando chegar a hora, e nesse instante deverá estar tranquila e com o pensamento em Jesus. A vida desencarnada começa com uma grande mudança. Partimos só com nossos conhecimentos e obras. A senhora, ao desencarnar, deverá ser levada a um local de socorro. Não pense que será o céu, mas uma das casas do Pai. Lá se lembrará de todos os seus familiares e amigos, de sua casa, sentirá falta deles, saudade. Porém, desde já, deve entender que não tem retorno. O corpo morre e não se deve voltar a casa, ao lar, sem permissão. Aceitando, tudo fica mais fácil e deverá esforçar-se por acostumar. Recordo à senhora que ninguém é órfão do amor de Deus. Seu filho, antes de ser da senhora, é filho de Deus, porque não o confia ao Pai. Sua deficiência deve ter uma causa justa. Não se prenda a ele, não é bom para ninguém. E se ele passar pela orfandade de mãe, deverá ser outro aprendizado de que necessita. Outras pessoas o amarão e cuidarão dele, por seu amor. Esses esclarecimentos claros e objetivos fizeram-me grande bem. Minha doença se agravou, prendendo-me ao leito. Foi necessária uma cirurgia na qual amputaram meu pé. Passei por estranhos momentos. Via pessoas desencarnadas que me animavam, pedindo que tivesse calma. Ouvia conversas de encarnados, médicos
enfermeiras e de familiares. Meu cérebro não reagia ao meu comando. Sabia que cortaram meu pé e, se sarasse, não iria mais andar. Como também, se melhorasse, certamente iriam ter de cortar o outro. Orei com fé, pedi a Deus proteção ao meu filho, à família e, se fosse possível, que desencarnasse. Senti-me melhor, dormi muito tempo, um sono agradável, do qual só despertava vagamente pelo choro das minhas filhas. Quando despertei realmente, senti-me bem e feliz. Sentei-me no leito e observei o local em que estava. Era uma enfermaria. Então, me lembrei com precisão dos ensinamentos do Sr. José Carlos. Por momentos, parei de sorrir. Logo depois, voltei a fazê-lo. Devo agir como ele me recomendou. Pensei, se meu corpo morreu, foi para melhor. Logo depois, uma enfermeira bondosamente esclareceu minhas dúvidas. Havia realmente desencarnado. Meu pé? Quis saber. Vi-o, mexi com ele. Parece-me bem. Não o cortaram? Cortaram o pé do seu corpo de carne. Exclamei, estranhando, mas dando graças a Deus por tê-lo perfeito e ainda mais sem dores. A senhora não deve pensar que não o tem. Seu perispírito é perfeito e continuará sendo, se assim o quiser ou pensar. Quero ter meu pé e andar, falei com convicção. O período da adaptação não foi fácil. Senti muita falta de minha casa, do meu esposo, dos filhos e netos. O tempo passou. Para entender a vida desencarnada, estudei e tenho estudado. Passei a ser útil. Vivo contente, principalmente porque sempre posso vê-los e abraçá-los. O Sr. José Carlos tinha razão. Meu filho está bem. É cuidado com muito carinho por amor a mim e a ele também. Não posso dizer que não dá trabalho, mas a vida continua. E sei que estarei com ele um dia. Ao pensar nesse encontro, fiquei a imaginar como ele voltaria. Aqui também seria deficiente? Indaguei ao meu instrutor, que gentilmente me esclareceu. Dona Aparecida, cada caso é um caso na espiritualidade. Seu filho teve o cérebro lesado por influência de seu perispírito doente, doença provocada por ele mesmo, numa vida anterior, pela embriaguez. O instrutor fez uma pausa e recordei parte do meu passado. Vi meu filho em outro corpo, embriagado, destruindo o corpo perfeito que Deus havia lhe dado. Vi também que eu fora uma das causas de sua perdição. O instrutor tirou-me das lembranças e continuou a esclarecer. Nesta existência, tem ele, na humildade e na aceitação, a purificação do seu perispírito. Quando desencarnar, ele poderá ser socorrido, trazido a uma colônia e após um tratamento em um dos nossos hospitais, se reabilitará e se tornará sadio. Que bom! Exclamei. Porém, não é com todos os deficientes que acontece esse fato. Muitos, não tendo o corpo físico perfeito, se revoltam e não acham justo seu sofrimento.
Alguns desencarnam com o perispírito tão doente quanto o corpo e poderão reencarnar ainda deficientes, embora com deficiências mais suaves. O assunto interessou-me muito e sempre que possível indago sobre ele. Converso com pessoas que quando encarnadas foram deficientes ou que tiveram partes do seu corpo físico extirpadas, para saber o que sentiram e como voltaram ao plano espiritual. Por ser interessante, narro a vocês. Os que sofrem com resignação têm no corpo doente a cura do espírito, pessoas boas, independentemente de religião, pessoas que têm consciência tranquila do dever cumprido, têm o socorro ao desencarnar. E deficiência não é motivo para socorro. Só são socorridos os deficientes que foram bons. Os que se revoltaram, foram maus, muito erraram, desencarnam e continuam deficientes, às vezes em estado pior. Conversei com uma senhora que, quando encarnada, foi cega por 38 anos. Foi revoltada e cometeu muitos erros. Desencarnou e ficou mais 15 anos cega, vagando pelo umbral. Cansada de sofrer, arrependeu-se, foi socorrida e levada por benfeitores a uma incorporação num centro espírita, onde, com fluidos de encarnados, pôde sanar a cegueira. Há muitos casos parecidos de pessoas que, ao desencarnar, continuam sofrendo com suas deficiências e, ao serem socorridas, são levadas a uma incorporação em que é mais fácil se tornarem sadias pela doação de fluidos de encarnados. Outras, socorridas, são internadas nos hospitais daqui e curadas com passes e tratamento. Para as pessoas boas, tudo é mais fácil, como o caso de um senhor que conheci encarnado. Era cego também, de nascença, pessoa boníssima. Ele trabalhava para o seu sustento, benzia, curando e ajudando as pessoas com suas orações. Contou-me que sua desencarnação foi como dormir. Ao acordar, abriu os olhos e enxergou, embora visse tudo embaralhado. Gritou de felicidade. Um médico do hospital para onde fora levado lhe explicou sua situação de desencarnado, aplicou-lhe passes e ele passou a enxergar nitidamente. Foi uma grande emoção. Ele adorou ter desencarnado. É hoje um grande benfeitor e disse que sua cegueira levou-o a caminhar para o progresso, o que não fez enxergando. Ele é feliz. Conversei com um rapaz que foi encarnado paralítico. Com dificuldade, movia somente a cabeça e as mãos. Encarnou assim e desencarnou na adolescência. Falando de sua vida, contou-me que destruiu na outra existência seu corpo perfeito ao tirar a própria vida conscientemente, pulando de um penhasco. O remorso impediu de reconstituir o perispírito. Sua mãe, nesta encarnação, o fora também na outra. Excelente mãe em ambas as encarnações. Ao saber que ele ia encarnar deficiente, pediu, implorou para que fosse sua mãe novamente. Ela não confiava o filho a ninguém.
encarnou em família espírita, teve todo o apoio e carinho. Sofreu muito como encarnado, dores e tristezas, mas não se revoltou. Desencarnar, para ele, foi maravilhoso. Dormiu para acordar aqui, entre parentes e amigos. Logo que tomou conhecimento de sua desencarnação, pôde se mexer, e com algumas horas de tratamento, quando lhe foram anuladas as impressões do corpo físico, pôde andar, correr. Hoje, anos depois, ele ainda gosta de correr pelos jardins, pular e dar piruetas. E terminou contente sua narração, falando que aprendera a dar valor ao corpo físico e que é muito feliz por Deus ser Pai amoroso, não punindo pela eternidade erros de momento. Conversei com muitos que foram deficientes enquanto encarnados, surdos, mudos, aleijados ou débeis mentais. Os bons foram socorridos de imediato e, após tratamento, tornaram-se sadios. Os que vieram com más ações, os desprovidos de merecimentos, sofreram, vagaram como outros quaisquer que fizeram as mesmas ações más. Todos agora dão muita importância ao aprendizado que tiveram e dão muito valor à bênção do corpo físico sadio. Também me interessei por pessoas que tiveram, como eu, partes do corpo amputadas, e algumas viveram anos assim encarnados. A primeira impressão que tiveram ao desencarnar é que continuavam sem um membro extraído. Alguns, conscientes de que o perispírito era normal, assim se tornaram. Outros, ao serem socorridos, necessitaram de um tratamento psicológico para que fosse reconstituído o membro que faltava. Em casos de crianças e adolescentes, a reconstituição é mais fácil, por não estar enraizada a falta do membro, mesmo que a anormalidade tenha sido de nascença. Crianças e jovens aceitam sugestões mais facilmente, tornando-se perfeitos em curtos períodos. Tive notícias de alguns deficientes encarnados que, ao desencarnar, tornaram-se rapidamente normais, sadios, pois tiveram consciência do porquê e para que foram deficientes. Viveram no bem e para o bem. Tudo indica que saber, conhecer, torna tudo mais fácil. E isso é o que a doutrina espírita nos dá e tantos repelem. Conheci um homem no tratamento psicológico que, encarnado, teve o corpo perfeito, desencarnou e o remorso fez com que seu braço direito desaparecesse. Quando encarnado, num impulso de raiva, surrara sua mãe. Ela caiu, bateu a cabeça e desencarnou. O fato foi dado como acidente. Ele viveu muitos anos ainda encarnado. Quando desencarnou, sofreu muito no umbral, por esse e por outros erros. Quando o remorso o visitou, não quis o braço e este desapareceu. Socorrido, faz tratamento na colônia. Se encarnar assim, o feto, o corpo de carne, não terá o braço direito. Às vezes, ele se esforça e começa a reconstituir o braço, mas basta lembrar desse fato para este desaparecer novamente. Meu instrutor disse-me que ele levará tempo ainda para se refazer,
para depois poder reencarnar. O livre-arbítrio é respeitado. Mesmo conhecendo as dificuldades, ele poderá repelir o braço e encarnar sem ele. Como este caso, são muitos os que sabemos por aqui. Quantos que enxergavam enquanto encarnados ficam cegos quando desencarnados, pelo remorso de ter prejudicado a outros ou por terem usado sua visão para o mal. E assim, são muitos os que escutavam e tornaram-se surdos, falavam e emudeceram. Inteligentes passaram a débeis mentais. Quem não dá valor ao corpo perfeito pode ter no imperfeito uma profunda lição. E quem aprende torna-se são. Quem negligencia e erra mais, de novas lições se faz merecedor. Com todos os que conversei, há uma explicação justa para a sua deficiência, e os deficientes resignados boas surpresas terão ao desencarnar. Porém, os que acham que suas deficiências lhes darão crédito, decepcionam-se, porque não é o Pai amoroso que nos faz imperfeitos, doentes. Nós, pelos nossos erros, causamos as deficiências. É pelo sofrimento, pela aceitação, pela compreensão que nos curaremos novamente e nos tornaremos sadios. Bendito seja o Pai pelas grandes lições que temos e por podermos, com um corpo deficiente, reparar erros em que muitas crenças nos trariam o castigo eterno. Alegria Aparecida. Conclusão. Pessoal, como vimos nesse relato, nessa psicografia emocionante, todos nós estamos aqui encarnados para aprender. Esse aprendizado pode variar de pessoa para pessoa, pois cada pessoa tem o seu karma a pagar. Mas o que temos que sempre lembrar é que tudo o que acontece na nossa vida é porque tem um propósito. Nada do que a gente passa é o acaso. O plano espiritual não faz nada ao acaso. Tudo o que é planejado nas nossas encarnações são feitas de uma maneira na qual todos nós possamos sair com um grande conhecimento espiritual, possamos sair com um grande aprendizado. E esses aprendizados, eles podem gerar situações de provações, situações ruins, situações boas. Porém, quando a gente olhar para tudo isso e entender como o plano espiritual organiza a nossa encarnação, a gente verá que todos esses processos foram feitos para que nós possamos aprender e continuar desenvolvendo a nossa espiritualidade. Com esse relato, meus amigos, a gente pode ver muito o quanto o nosso Deus é bondoso, por sempre nos dar uma outra chance. Não importa os erros que cometemos, Ele sempre nos dá uma nova oportunidade para nos melhorarmos, para aprendermos a lição, nos tornarmos pessoas melhores e não mais cometermos os erros do passado. Temos a mania de sempre culpar outras pessoas pelo que nos acontece. Ou é Deus, ou é o vizinho, ou é alguém da família, e nunca assumimos as responsabilidades pelos nossos atos. Fazer os atos, ir lá e fazer as atitudes é fácil. Precisamos entender que todas as ações que cometemos vão ter as suas consequências. E é aí que fica a pergunta: você vai conseguir aguentar as consequências dos seus atos? Porque quando a gente não pensa nas consequências, a gente vai lá e faz e pronto, acabou. Só que a consequência vem e depois você vai conseguir lidar com essa consequência? Você vai conseguir suportar as consequências dos seus atos sem se revoltar? É por isso que é muito importante pensar no que a gente faz. Porque quando pensamos na consequência de um ato, avaliamos se aquela consequência a gente vai conseguir aguentar mais tarde. Se a gente não for conseguir aguentar, a gente não faz.
quando a gente pensa nas consequências. E por isso que é importante ter essa noção e não culpar as outras pessoas pelos seus atos. Você fez, você escolheu fazer, então tenha peito para arcar com as suas consequências. Quando entendemos isso, vamos estar cientes de que tudo isso é apenas mais uma prova e vamos conseguir lidar melhor com as consequências dos nossos atos, seja dessa vida ou das vidas passadas. Tudo que nos acontece é por um motivo, não existe injustiça. A lei de causa e efeito, ela trabalha como uma balança divina para equilibrar e harmonizar tudo no universo. Então, se você fez algo ruim, existe uma consequência ruim. Assim como se você faz algo bom, existe uma consequência boa. Isso é estar em equilíbrio. E por isso precisamos entender: nada que nos acontece é injusto, nada que nos acontece é por acaso, tem um motivo de ser. E temos que olhar para essas coisas, para os problemas da vida ou situações que a gente não entende, como uma oportunidade que Deus está nos dando para olhar aquilo com outros olhos e aprender alguma coisa, como o João falou. Tudo tem que ser um aprendizado, a gente tem que olhar para as coisas com um olhar mais abrangente, um olhar positivo, tentar encontrar respostas positivas para essas questões, para esses problemas que nos acontecem. Então vamos pensar nisso, vamos avaliar melhor as consequências dos nossos atos antes de tomarmos as atitudes. Meus amigos, em relação às deficiências, cada caso é um caso diferente. Cada espírito passa pelo que precisa passar e cada experiência é diferente uma da outra. Então não tem regra geral para as deficiências. A única coisa que a gente pode afirmar é que não há injustiça. O espírito que está passando pela deficiência está tendo ali uma oportunidade de reparar um erro ou passar por uma prova que ele escolheu passar para aprender alguma coisa com isso. Então as deficiências, elas não devem ser vistas com maus olhos. Tudo que a gente pode fazer para uma pessoa que é deficiente é amar ela, dar amor para ela, tentar compreender e ensinar os bons caminhos, os bons costumes, tentar educar e dar uma boa educação de amor. Isso é o melhor que podemos fazer para uma pessoa deficiente. Então não julguem as deficiências, não sintam raiva. O melhor que a gente pode fazer é dar amor. Não existe injustiça. A espiritualidade não nos dá fardo maior do que possamos carregar. Então, tudo que a gente está passando, nós conseguimos passar por aquilo, se olharmos como uma oportunidade para evoluir, uma oportunidade para ser melhor no futuro. Então, aproveite as oportunidades que Deus está te dando para melhorar. Ame as pessoas, haja no bem e tente ter uma vida voltada aos ensinamentos de Jesus. Pessoal, só para terminar essa conclusão, a gente vai falar um pouco sobre a revolta. De nada adianta se revoltar com os problemas da vida. De nada adianta se revoltar com Deus e com a espiritualidade pelas adversidades que vão ocorrer no seu caminho. Precisamos entender, como a Gabriele falou, da responsabilidade. Tudo o que você passa foi criado por você mesmo, seja nesse presente ou em vidas anteriores. Então de nada adianta culpar Deus. Vamos assumir as responsabilidades pelos nossos problemas e olhar a vida como oportunidades. Vamos sempre lembrar, pessoal, a brevidade da vida. O tempo aqui na Terra é muito curto, então cabe a nós olhar para os desafios com muita fé, com muita oração, com Deus acima de tudo e sempre colocar os desafios como metas a serem ultrapassadas para o seu desenvolvimento espiritual. Vamos aqui caminhar e aprender a sofrer com resignação, com muita fé, com muita oração. Pois, meus amigos, como diz Chico Xavier, tudo passa. Um dia esse sofrimento que você está passando vai passar.
Porém, esse sofrimento agora está te dando uma lição. E qual lição você vai extrair? Vai extrair uma lição de revolta, se revoltando contra tudo e contra todos? Ou vai extrair disso uma superação das provas que a espiritualidade colocou na sua vida? Então repense esse ponto sobre a revolta. Amigos, eu peço a todos que nos ajudem nesse projeto. Se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações, comente aqui nos comentários o que você achou da história de hoje, dessa carta psicografada, que isso vai nos ajudar muito. A gente lê todos os comentários. Peço também que deixem um like e que compartilhem o vídeo. Compartilhe com seu familiar, com seu amigo, compartilhe a luz, compartilhe o Espiritismo. O Espiritismo, ele é a doutrina consoladora que está aqui para consolar as pessoas. E é muito importante que as pessoas possam entender que a vida continua e que tudo que passamos tem um motivo para ser. Contamos com vocês e até o próximo vídeo.